Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Leitura do primeiro livro dos Macabeus 2. Naqueles dias, os delegados do rei Antíoco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, chegaram à cidade de Módin para organizarem os sacrifícios. Muitos israelitas aproximaram-se deles, mas Matatias e seus filhos ficaram juntos, à parte. Tomando a palavra, os delegados do rei dirigiram-se a Matatias, dizendo: Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Sê o primeiro a aproximar-te e executa a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei. E sereis honrados, tu e teus filhos, com prata e ouro e numerosos presentes. Com voz forte Matatias respondeu: Ainda que todas as nações, incorporadas no império do rei, passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos reais, eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Deus nos guarde de abandonarmos sua lei e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião nem para a direita nem para a esquerda. Mal ele concluiu estas palavras, um judeu adiantou-se à vista de todos para oferecer um sacrifício no altar de Módin segundo a determinação do rei. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. Tomado de justa cólera, precipitou-se contra o homem e matou-o sobre o altar. Matou também o delegado do rei, que queria obrigar a sacrificar, e destruiu o altar. Ardia em zelo pela lei, como Finéias havia feito com Zambri, filho de Salu. E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade: Quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Então fugiu, ele e seus filhos, para as montanhas, abandonando tudo o que possuíam na cidade. Também muitos seguidores da justiça e do direito, desceram para o deserto e ali se estabeleceram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. De Sião, beleza plena, Deus refulge. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Evangelho. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar, e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti, e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na poeira das estradas de Módin, onde o tempo parecia se curvar diante da coragem dos justos, ecoa ainda hoje o grito de Matatias:
Quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Este chamado, feito há mais de 2000 anos, ressoa como um convite eterno à fidelidade, à resistência e à esperança. O primeiro livro dos Macabeus, escrito por volta do século II a.C., em meio à opressão do rei Antíoco IV Epifânio, é mais do que um relato histórico, é um testemunho de fé diante da tirania. Seu autor, provavelmente um judeu piedoso, buscava fortalecer a identidade religiosa de seu povo, encorajando-os a permanecer firmes na aliança com Deus, mesmo sob ameaça de morte. Matatias, figura central da leitura, não é apenas um líder militar, mas um símbolo da fidelidade radical. Ele recusa os privilégios oferecidos pelo império, prata, ouro, prestígio, e escolhe a pobreza da montanha, a incerteza do deserto, mas a certeza da aliança. Em tempos de relativismo e comodismo, sua atitude nos interpela. Quantas vezes trocamos a verdade por conveniências? Quantas vezes sacrificamos nossa consciência no altar do conforto? O contexto histórico é crucial. O Império Seleucida tentava helenizar os judeus, apagando sua cultura e religião. A imposição de sacrifícios pagãos era uma tentativa de uniformizar o império sob uma única identidade. Hoje vivemos sob outras formas de imposição, ideológicas, econômicas, culturais que tentam nos afastar da essência do Evangelho. A fidelidade de Matatias é um farol para os que desejam viver com autenticidade, mesmo quando isso exige renúncia. O Salmo responsorial nos lembra que Deus é juiz, mas também Salvador. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A retidão aqui não é perfeição moral, mas compromisso com a verdade, com a justiça, com a aliança. É o sacrifício de louvor, não apenas o ritual externo, mas a vida oferecida em gratidão e confiança. É o voto cumprido ao Altíssimo, mesmo quando tudo parece desabar. E então chegamos ao Evangelho de Lucas, onde Jesus, ao se aproximar de Jerusalém, chora. O Filho de Deus, o Salvador, não é indiferente à dor da cidade que não reconhece o tempo da visitação. Jerusalém, símbolo do povo eleito, está cega diante da presença do Messias. Jesus não chora por si, mas por aqueles que perderam a chance de paz. Seu lamento é também profecia: não deixarão em ti pedra sobre pedra. A destruição do templo, que se cumpriria décadas depois, é consequência da cegueira espiritual. Este evangelho, escrito por Lucas, médico discípulo de Paulo, evangelista da misericórdia, tem como destinatários os cristãos de origem grega e, por extensão, todos os que buscam compreender o mistério da salvação. Seu objetivo é mostrar que Jesus é o cumprimento das promessas, mas também o juiz que chora por amor. A paz que ele oferece não é ausência de conflito, mas presença de Deus. E essa paz está disponível hoje, agora, neste momento. Quantas vezes também nós não reconhecemos o tempo da visitação? Deus nos visita na dor, na alegria, na rotina, nos encontros, nas perdas. Mas nossos olhos estão ocupados demais com distrações, nossos corações endurecidos como em Meriba, onde o povo duvidou da providência divina. A aclamação ao Evangelho nos alerta: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações. O hoje é sempre o tempo da graça. A revolta dos Macabeus, liderada por Matatias e seus filhos, foi uma resposta corajosa à opressão religiosa imposta pelo rei Antíoco IV Epifânio, que tentou apagar a fé judaica por meio da helenização forçada e da profanação do templo. Essa resistência não foi apenas política, mas profundamente espiritual, marcada pela fidelidade à aliança com Deus e pela defesa da identidade religiosa do povo. A purificação do templo e a instituição da festa de Hanukkah simbolizam a vitória da luz sobre as trevas da opressão. Essa história, ecoada no Evangelho de Lucas, onde Jesus chora por Jerusalém por não reconhecer o tempo da visitação, nos convida hoje a abrir os olhos e o coração para a presença de Deus, resistindo às forças que tentam nos afastar da verdade e da paz que só Ele pode oferecer.
Irmãos e irmãs, a ação de Deus no mundo não é sempre espetacular, mas é sempre eficaz. Ele age na fidelidade silenciosa dos que resistem ao mal, na coragem dos que defendem a justiça, na ternura dos que cuidam dos pequenos. Os acontecimentos da história, sejam eles políticos, sociais ou pessoais, têm sentido quando vistos à luz da fé. A destruição de Jerusalém não foi apenas um evento militar, mas um sinal de que a rejeição ao amor tem consequências. Hoje somos chamados a assumir responsabilidades. O reino de Deus não é utopia distante, mas realidade que começa em cada gesto de fidelidade. Como Matatias, somos convidados a dizer não ao que nos afasta da aliança. Como os eleitos do Salmo, somos chamados a proceder com retidão. Como Jerusalém, somos advertidos a abrir os olhos para reconhecer a visita de Deus. O tema central desta reflexão é a fidelidade à aliança como caminho de paz. A paz verdadeira não vem da submissão ao poder, mas da obediência ao amor. Que possamos, como Matatias, escolher a montanha da fé em vez do ouro da ilusão. Que possamos, como salmistas, oferecer a Deus o louvor da vida. Que possamos, como discípulos de Jesus, reconhecer o tempo da visitação e acolher a paz que Ele nos oferece. E que ao final desta meditação, o nosso coração esteja mais sensível à presença de Deus, mais comprometido com o reino, e mais disposto a viver a aliança não como peso, mas como graça. Oremos. Senhor, Deus da aliança e da justiça, nós te louvamos por tua presença silenciosa e constante, que visita nossas cidades, nossas casas, nossos corações, mesmo quando não reconhecemos o tempo da tua chegada. Ensina-nos a abrir os olhos, a escutar tua voz, a não endurecer o coração diante da tua verdade. Que tua palavra nos desperte da indiferença e nos faça perceber que o hoje é sempre tempo de graça. Como Matatias, dá-nos coragem para resistir ao que nos afasta de ti. Que não nos seduzam os brilhos da prata, os favores do poder, nem os altares erguidos ao ego, ao consumo, à indiferença. Ajuda-nos a escolher a montanha da fidelidade, mesmo quando isso significa deixar para trás o conforto da cidade. Que sejamos capazes de dizer não ao que fere tua lei, e sim, ao que constrói teu reino. Que nossa fé seja firme, mesmo quando o mundo nos oferece caminhos mais fáceis, mas vazios de sentido. Senhor, que tua palavra nos leve à ação concreta. Que sejamos fiéis na rotina, no cuidado com os pobres, na escuta dos que sofrem, na defesa da verdade, mesmo quando ela nos custa. Que a nossa fé não seja apenas oração, mas também compromisso com a justiça, com a educação que forma consciências livres, com a política que serve ao bem comum, com a cultura que preserva a dignidade humana. Que sejamos luz onde há escuridão, e fermento onde há desânimo. Jesus, que choraste por Jerusalém, ensina-nos a chorar também pelas nossas cidades, pelas famílias divididas, pelos jovens sem esperança, pelos templos profanados pela corrupção e pela violência. Mas que nossas lágrimas não sejam de desespero, e sim de compaixão que nos move à transformação. Que possamos reconhecer tua visita em cada gesto de amor, em cada oportunidade de reconciliação, em cada chamado à conversão. Mostra-nos, Senhor, o tempo da tua visitação. Que não sejamos como aqueles que não perceberam tua presença, mas como os que te acolhem na simplicidade, na escuta, na fidelidade e na ação concreta. Que a paz que vem de ti seja a nossa meta, e que a fidelidade à tua aliança seja nosso caminho. Que nossa vida seja um sacrifício de louvor, e que nossos passos sejam guiados pela tua luz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.